Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Agora são 21 horas e 30 minutos, do dia 5/10 de 2020, segunda-feira, 22 graus aqui em São Paulo. Inicio os trabalhos muito feliz, agradecendo a sua audiência, carinho e amizade e desejo uma ótima semana a todos que me ouvem. A gente tem uma novidade, pessoal. Nós estamos reformulando algumas páginas, inclusive do programa Seja Bem-vindo à Bolsa. Por isso que a gente está colocando aqui o Telegram gratuito para que você possa clicar, fazer parte, receber comunicações matinais com voz. Eu mesmo faço e assim iniciando bem o seu pregão. A minha ideia é educação para que você veja, ouça, aprenda comigo, né, o que a gente coloca ali como pontos mais importantes do dia. A gente fala um pouco de agenda, eu falo de cotações, das minhas impressões e faço um resumo de notícias na segunda parte do Panorama. A gente faz todos os dias, é o programa pelo Telegram. Tem parte 1, parte 2, cerca de 3 minutos cada, e quando eu tenho alguma coisa muito relevante, eu posto lá também alguma notícia, algo que eu compartilhe e que eu entenda que faça a diferença, perfeito? Então se inscrevam lá no grupo gratuito do Telegram, tá na parte alta lá do YouTube. Vamos começar os estudos de hoje pelos ativos fixos que costumeiramente fazemos aqui dia após dia. Somos irmãos de batalha. Pessoal, nós temos o DI, um F25, são juros, né? Com uma alta forte de 3,67, porém, entretanto, todavia, respeitou o 3,530, cuja perda, sim, eu acho que trará o preço aos 6,400, onde nós teremos um possível eixo aqui de topo duplo, cuja perda traria o preço para 630. Mas tem muito chão pela frente aí para venda, empurrar o preço para baixo, e veremos amanhã como o mercado reage, né? Talvez nós tenhamos um topo mais baixo que o anterior, mas se ele for rompido, a compra voltará à cena, na minha visão. Na verdade, é uma espécie de triângulo que nós temos aqui, né? E amanhã veremos como o mercado reagirá. O Donald Trump teve alta, era o driver que o mercado esperava. Muitas vezes, quando materializa, corrige parte do movimento, a não ser que tenha algo novo amanhã. Eu até penso que a gente vai ter uma sessão corretiva amanhã, mesmo que leve, e teoricamente os juros iriam para cima. O IFNC deu sinal de vida, apesar do baixo volume. É o índice do setor financeiro. Nós teremos uma semana nevrálgica para o preço. Apesar do baixo volume, é uma barra ampla, que mais uma vez tocou na região de 9.305, né? 9.307 foi a mínima do dia. E olha, se romper a média de 21 e a CLTB, além do rompimento de ambas já ser algo notável, importante, expressivo e relevante, a gente vai ter um esboço aqui de ombro, cabeça a ombro invertido. Nós temos entre os dias 29 e 30 de setembro um arame de fundo, um rompimento falso do 9.305. Então, e temos também, quando a gente tem uma LTB e uma região de fundo assim que é estressada e segura a cotação, esse padrão ele é denominado triângulo descendente, cujo rompimento geralmente traz uma inflexão ao ativo. Então a gente vive um momento interessante, né? Então aquele cenário, por exemplo, de uma queda mais forte, que no caso do IFNC traria o preço a 8.605, ela perde força, e perde mesmo assim. Perde força de verdade. Quando a gente traz a cotação, não estou dizendo que não vai cair mais, mas aquele cenário de uma queda mais acentuada, intensa e duradoura vai perdendo força. Aqui a gente tem Banco do Brasil, tem a impressão aqui nos passa de um fundo arredondado. Vamos ver se dá para traçar um canal aqui. Uma coisa mais ou menos assim, né? É um canal. Vamos ficar de olho aí como é que reage, se vem na parte alta. Aí nós temos BBDC4, que é Bradesco.
Bradesco tem essa ideia do rompimento falso, o Arami também entre os dias 29 e 30 de setembro. Ela foi até a região da média da LTB na primeira batida, segurou, tem baixo volume. Eu não duvido que o mercado, pessoal, tenha um ou outro dia de baixa. Mas a baixa que provavelmente poderia acontecer entre hoje e amanhã, por exemplo, sexta a gente teve uma mega sombra superior. Então, teoricamente, a perda desses fundos aqui seria o início de uma pancada para baixo. Agora, se tiver uma queda, mesmo que ela seja moderada ou uma queda mais intensa, eu interpreto mais como oportunidade do que o início de um movimento baixista mais duradouro. É a minha visão para os negócios nesse momento. E aqui a gente tem a ideia do... mesma leitura, né, do Banco do Brasil. É uma mistura aí de canal com cunha. O que importa é a leitura geral da coisa. Aí nós teremos YouTube aqui na tela, né? Naturalmente também um cenário parecido, a ideia do rompimento falso. No caso aqui tem a ave migratória, que é quando o bebê e a mãe no padrão Arami têm a mesma cor. Se aproximou da região da média, talvez o rompimento de um triângulo descendente também. Então a gente tem algo novo aí. O mercado ganhou ares diferentes. E no caso de Itaúsa, né, que tem 8,72 como um ponto forte, 8,79, 8,80, ainda tem o cenário do oco, só que é aquela história, se esse oco for desconfigurado, a média de 21 LTB rompida, os vendidos mais recentes começam a correr atrás e eles acabam imprimindo uma pressão compradora, zerando, né, as suas operações short. Aí isso atrai robôs, chama atenção por causa de volume, é aquele processo que vocês já conhecem. Né? Então, se a gente tiver uma queda de curto prazo, eu acho que agora é mais oportunidade do que continuidade de um movimento dominado pelos ursos. Digamos que alguns ursos já voltaram para a toca. Eles ganharam bastante dinheiro e estão voltando para a toca. Até pensando em investir a carapuça de touro. Sambi respeitou uma LTA. Hoje, apesar do baixo volume, também tocou aqui a parte alta, fechou acima das médias. Grande expectativa para esta ação. E aqui nós temos Ambev, né? Ambev, ela praticamente anulou a estrela cadente. Né? Teria que romper o 12,83, não fez, mas é um candle que, apesar do baixo volume, ele enfraquece demais a venda. A mesma leitura de B3 SA3. Professor, ainda é válido pensar nesse cenário do oco? Mas ele está extremamente enfraquecido também. Rompimento falso, 53,71. Aí aqui a gente vai ter o BOVA11, né? Apesar do baixo volume, a região de R$90, ela aparece realmente como uma região, né, que indica uma possível formação de fundo. Professor, e se cair amanhã? Se cair amanhã, de repente na quarta, pode ser oportunidade de entrada para quem ficou de fora, ou de zerar a posição para quem está vendido, na minha humilde opinião, isso, né? A mesma leitura para o Ibov, tem sim o 95,630 como um divisor de águas para o Ibov, e para o BOVA11 são os R$92, né? E aí a gente vai ver o dólar aqui, o dólar arrefeceu. Lembra que eu comentei, pessoal? Pô, você comprou aqui embaixo no fundo arredondado, comprou esse teste aqui da média de 21, pô, entrega, né? Ou você entrega, ou você coloca um stop, por exemplo, a 5643, 5642 no intraday. É uma barra... Eu teria vendido, né, entre quinta e sexta-feira. A questão é, se perdeu 5,577,500 de fato, eu penso que a região de 5,500 será testada, quem sabe aqui o 5,521, 5,522. Mas a grande questão é que é um sinal com um bom volume e tal, e pode ter um repique no intraday amanhã no dólar. Então quem opera curto, né? O que fez o dólar? Eu falei sobre isso para o meu grupo hoje de manhã. Nós tínhamos um rompimento falso do 5,691 com 500 e a perda de 5,651 com 500, no mínimo traria o preço aqui na CLTA. A perda da LTA, percebam que perdeu, fez o pullback, aí pancada. Onde que estava o alvo aqui? 5,577,500. Né? Aí uma situação interessante, né? Então vamos apagar aqui a LTA, a gente já estudou. E este ponto aqui embaixo.
Então o 5577.500, uma vez rompido, né, como parece que o fez, e levando de quebra os 5580.500, é um setup de compra que pode ser reforçado se houver um rompimento de 5.595.500, que é esse topinho aqui anterior. Então o dólar está com um cara que vai repicar amanhã na abertura, vai abrir subindo. Ou se abrir caindo, ele toma fôlego e vai embora. Minha opinião. Daí nós vamos fazer aqui os estudos dos benchmarks internacionais. Eu adoro esses recados que os programas dão invadindo a tela, eu acho um luxo. Aí a gente tem o petróleo, né? O petróleo, ele fez o que ele tinha que fazer, pessoal. No caso, ele veio aqui a 36,93. Desde aqui de cima a gente comentou que o alvo era 37. Isso ocorreu, então objetivo cumprido, a gente acertou o movimento. Um baita marobuzu hoje, alta de 5,78 e agora a correção na parte alta. Se romper a CLTB, ele entra num território comprador aqui, o futuro do WTI. Daí a gente vai ter aqui o petróleo Brent, negociado em Londres. Também acertamos o alvo, né? Que era 39,32, bateu na sexta, 38,82, foi até além. Normal, né? O pessoal zerando venda na sessão de hoje. E está trabalhando na parte alta no marobuzu. Se romper essa LTB aqui, ele entra num território comprador, ele muda aí a direção. E o que gerou esse marobuzu também foi o rompimento falso, né, do próprio suporte aos 32 dólares com 32 centavos. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui para vocês. Acho que está tudo certo. Legal. Aí a gente vai ter o Bitcoin. Aí na tela, o Bitcoin ele faz um movimento novamente de contração, deve fazer um movimento explosivo em breve. Ele vai contraindo aqui, aproximando médias. Temos o BZQ, que é o inverso, né, do nosso mercado vezes 2. Ele fez um movimento de alta muito forte, agora ele volta nesse topo a 16,64 para testá-lo. Uma vez acima de 16,64 de novo, eu acho que ele vai para cima, né? Se ele é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, pode até ser algum sinal de alguma queda no nosso mercado, no intraday. Fez um topo mais baixo que o anterior. Bolsa da China não operou, pessoal. Agora vamos aqui para a Europa. Como o pessoal esperava talvez um cenário mais complicado para o Donald Trump, como não ocorreu, teve alta generalizada, né? Alguns bons PMIs também foram responsáveis por isso. E aqui na Europa a gente tem gap para baixo e tem gap para cima, né? Caso nós tenhamos amanhã de fato uma consolidação acima de 4871 ou mesmo de 4871, 4872, esse gap aqui seria fatalmente fechado no 4.970, mas para isso não basta romper no intraday, tem que consolidar de fato. Agora, se abrir caindo, o mercado vai entender que sentiu essa região aqui como resistência. Penso que é viável traçarmos uma linha de tendência de alta de curto prazo, cuja perda atrairia a venda como sangue atrai os tubarões. O mercado poderia entender até como um triângulo ascendente, mas com a LTA perdida, traria o preço aqui para a base. 4,666. Agora, se a resistência for rompida, poderia trazer o preço com alguma facilidade até o gap aqui, na minha visão. E aí temos o índice DAX alemão. A Alemanha, onde começou a minha história na Bolsa de Valores, na Bolsa de Frankfurt. Uma leitura parecida, uma vez rompidas essas resistências, trará o preço para a CLTB ou mesmo no fechamento do gap. Viável também traçarmos uma LTA mais curtinha, cuja perda deve atrair a venda como sangue atrai os tubarões. Frase proferida anteriormente. E a Bolsa do Reino Unido, que rompeu um triângulo simétrico hoje a média de 21. Se continuar nessa toada aqui, a região de 6.120, 6.090 é um alvo
seria uma questão de tempo, mas vamos ver amanhã, né? Materializou o fato, Trump teve alta, tal. Então até aquela história, faz o movimento, quando materializa de fato a expectativa é que a gente vê se era um voo de águia ou galinha. Aí temos o índice de tecnologia Nasdaq aí na tela. Poxa, professor, mas não tem esse sinal aqui, que é uma estrela da noite? Perde força, praticamente anulado, né? Fechamento na máxima. No caso do Dow Jones, eu estava observando mais cedo, a gente tem uma referência melhor, porque fato, né? Uma vez acima do 28.041, vai continuar subindo aqui em direção a 28.364, se romper, volta na máxima da movimentação, que marcou uma recuperação plena aqui do crash, coisa e tal. A assimetria favorece sim a compra, seria uma simetria em V. Agora, concorda comigo que nós temos um fundo, topo, fundo, e que a região de 28.041 é uma cabeça de pivô? Se o mercado começar a cair e trabalhar abaixo do 28.041, além de anular o pivô, fica com uma cara de rompimento falso, um topo duplo com eixo em 27.383. A gente não pode esquecer que tem gap aberto aqui. Então o gráfico do Dow Jones ele abre possibilidade de um estudo mais amplo, assim como o gráfico do S&P que concentra as 500 maiores empresas americanas, né? Então fundo, topo, fundo, cabeça de pivô aos 3.397, se voltar a trabalhar abaixo desse patamar, fica com cara de rompimento falso, topo duplo e eixo em 3.323,7 dólares. Aí vejamos aqui o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, ela cumpriu o objetivo, né, na região de 28 dólares. Quem acompanhou o nosso trabalho operou no fino do milho, como diz no interior, né? Ela veio até um pouco abaixo, fechou esse gap, que era um alvo ótimo para venda. E agora demonstra uma reação com volume um pouco mais baixo que a média. Amanhã é o famoso dia depois de amanhã. O professor ficou devendo o teste aqui da base do canal? Ficou, só que chegou bem pertinho. Vamos ver se consegue consolidar o preço acima de 28,02, né? Que é a máxima da sexta-feira, e essa região de 28,08 é um fundo anterior. Isso continua na memória dos investidores. Aí, curiosamente, o VIX também subiu. VIX em alta é sempre um sinal de alerta. E mesmo tendo um candle vermelho, se arrastado aqui ele subir e romper essa LTB, o VIX entra num território comprador. E dificilmente, se o VIX disparar, as bolsas vão subir junto, aquela coisa toda. Lembrando que nós tivemos um ombro, cabeça a ombro escondido, que está anulado esse padrão. Seria este gap aqui um gap de fuga? Tem gap aqui, né? Então, qual que é a máxima do dia primeiro? 27,11, e a mínima depois foi 26,93. Então, aqui não tem gap, não. Ok? Aí nós temos o DXY, que é o nosso querido e belo dólar, contra uma cesta de moedas. O DXY veio fazendo um movimento que era o mais provável, que era o teste da CLTA. Caso ele perca essa LTA, realmente ele teria alvo em 92,75, só que uma vez acima dela e especialmente acima da máxima do dia 1º aos 93,53, a compra voltará à cena, na minha visão. E aqui nós teremos o Ibovespa em dólares, né? Ibovespa em dólares, assim como o EWZ, cumpriu seu objetivo na região de 17 mil dólares. E agora tem alguma reação aqui. Nós temos um fundo anterior no próprio 17.100 dólares, né? Que é um divisor de águas, fechou acima. Vamos ver se consolida isso. Tem um eixo de um mini W também a 16.918. São pontos importantes para a gente acompanhar amanhã. Ok? Então eu falei do BOVA11, eu falei do IBOV, falta falar aqui do mini índice, mas antes disso eu vou ver alguns destaques aqui, deixa eu ver o que foi destaque hoje. Eu vou fazer 4 ativos, destaques de alta, 4 destaques de baixa.
Hoje teve aí também, né, uma aproximação entre o Maia e o Guedes. Será que eles operam na Bolsa, pessoal, só por curiosidade? Acho que não, né? Eles não conhecem a Bolsa de Valores, não. Política toma muito tempo e tal. Não dá tempo de operar, né? CVC B3, né? Uma das poucas caras de hoje, 2,82. Esses lockdowns na Europa, tal, possíveis, né? Aumento de casos diários na França de forma alarmante, afeta, né? Só que lembra que a gente comentou sobre esse gap aqui no 14,58 alguns programas atrás? Fechou. Se eu estivesse vendido, eu encerraria meu trade. Não tem um sinal de compra, mas eu acho que talvez não faça tanto sentido nesse momento manter pelo menos uma venda integral. Eu liquidaria, no mínimo parcialmente, a minha operação. E temos Cogna, né? Mesmo em dias de pleno otimismo como hoje, o ativo não sobe. Valeria uma compra para quem gosta por assimetria. A maior chance do ativo recuperar, tal, do que ele continuar caindo, uma vez que ele caiu quase pela metade da virada de julho para agosto. E aí nós temos a Prio, né? Subiu na esteira do petróleo. A gente vai ver Petro também. Não vamos fazer Petro primeiro para não esquecer, Petro e Vale. Esteira do petróleo. Petrobras, ela não chegou a preencher esse gap, né? O preço seria 18,90, vai ter o 19,02. Só que ela seguiu o petróleo, ela atingiu o objetivo ótimo da assimetria, que é o 19,15. Anula o Marubozu de sexta. Se eu estivesse comprado em Petrobras, eu colocaria stop. Aqui a gente tem a máxima 20,06, eu colocaria 19,99. Trabalhou abaixo, lucro no bolso. Agora, acima do 20,06, ela tem força para buscar a média de 21, região de R$ 21,00, 20,71 aqui. E aí temos a Vale, também conhecida como Valerie. Essa belezinha subiu hoje, é um ativo, realmente, né, ela reflete um sentimento médio aí do mercado, especialmente com o minério, uma boa cotação. Ela veio aqui no ponto-chave, que é a linha superior do triângulo. Acima disso aqui, se consolidar de fato, deve buscar o 61,12, mas qualquer vacilo do mercado, R$ 58,00 seria um ponto a ser testado, cuja perda projeta 5,706. Então voltemos aqui a Prio. A gente tem algo novo na Prio, né? O mercado em geral ele começa a dar alguns sinais. A gente pode marcar essa mínima aqui, de que ele pode realmente não materializar uma grande queda, tanto aqui no Brasil quanto fora, mas que a correção ela pode até continuar, mas ela deve gerar oportunidades na ponta compradora. Prio é um exemplo, né? Uma barra importante, com bom volume. Vamos ver amanhã se mantém. Eu, sinceramente, se eu tivesse comprado aqui no fundo, eu teria zerado uma boa parte. Nem que seja para comprar mais barato depois, é o meu sentimento. E a gente tem Goal, que foi um dos destaques também, petróleo minério muito bem posicionado. Aí o mercado ele faz aquele voo para qualidade, né? Ele vai nos ativos realmente que estão em tendência. O stop muito fácil, stop inteligente a 9,75. Eu colocaria o meu stop a 9,70 se eu estivesse comprado. Este tipo de stop é inteligente, né? Você pega aqui um topo anterior como base, né? E eu colocaria no intraday. Na verdade é 9,75, né? Eu colocaria 9,71, 9,70 por ali no intraday, que o ativo está nas nuvens, né? E é isso, estopou, lucro no bolso e vida que segue. E aí falemos enquanto eu vos falo aqui, por exemplo, o S&P Futuro está caindo 0,16, o Dow Jones caindo 0,05, nós temos o índice Nasdaq Futuro caindo 0,32, o VIX subindo 0,16, e o petróleo subindo 0,13, o WTI e o Brent caindo 0,22. Então, uma ressaca após o rally de hoje, né? E aí, para nós finalizarmos o nosso trabalho com chave de ouro, falemos do mini índice. O mini índice, ele tem aqui realmente uma região que concentra compradores em torno dos pouco acima dos 93 mil pontos. O que eu fiz aqui? Eu tracei um outro canal meio malucão aqui
que juntamente com o canal mais longo foi testado e nas últimas 4 sessões tinha batido aqui, né, perto dos 93, segurou. O volume é baixo. O que que acontece? Amanhã, pessoal, perdeu 95.300. Na verdade, assim, se perdeu 96.040, na verdade perdeu já, né? Mas foi leilão e tal. Se realmente trabalhasse abaixo de 96.040 de fato e perdeu 95.300, pode de repente voltar nos 94 mil pontos, tal, até nos 93. Mas eu não acredito mais que o mercado vá muito abaixo desse valor, por exemplo, a 89 mil pontos, 90 mil pontos. Eu acho que essa região aqui, um pouco abaixo ou um pouco acima, ela vai marcar fundo. É isso que está aparecendo aí para nós, né? Então, é isso assim que o gráfico ele vai nos passando ali como sinal. Ele vai fazendo um desenho que talvez as bandas de Bollinger não abram lá para baixo de fato e de repente tenha um movimento mais longo de queda, aquela coisa toda, né? O intraday, o 30 minutos, ele nos mostra um ombro, cabeça a ombro que foi cancelado, como a garotada diz na internet agora. Não. Houve um teste dos 93.140, que era algo previsível, com rompimento falso da região aqui de 95.575. Houve um gap aqui, ó, 93.650, 93.660, por 10 pontos, mas houve um rompimento falso dos 93.535 e o mercado subiu amparado, guiado por uma simetria em V. Então essa simetria em V trouxe o preço até os 96.040, correto? Legal. Agora, ao atingir o 96.040, a impressão que nos passa é que nós temos um topo arredondado. Dá uma olhadinha aqui no 60 minutos. Então, assim, a gente tem um gap aberto lá embaixo. A gente tem um V comprido. Passa, né, uma ideia de um topo arredondado. Abaixo do 96.040 pode ter alguma memória do mercado a 95.520, 95.590, 95.575. Só que se perder essa região, a média de 21 é suporte, mas se não segurar, o preço volta aqui pouco acima dos 93. É a impressão assim que nos passa, né? E se a gente colocar na tela um gráfico de 15 minutos, que é o menor tempo gráfico que eu uso, né, além de nos passar essa impressão de um topo arredondado, coisa e tal, parece que nós temos o esboço aqui de um oco, né? Seria aqui a cabeça. Perfeito? E aí a gente pode marcar os ombros aqui. Ombro. Ombro. Será? Professor, onde é que está a neckline desse negócio? 95.540, que é onde está a média de 21 no 15 minutos. Então, olho vivo amanhã, dependendo da abertura, essa figura pode ganhar força. Ok, pessoal? Então é isso, entre no grupo do Telegram, está aqui disponível para vocês, gratuito. Aí você vai poder acompanhar o programa Panorama, que é feito só no Telegram. E na descrição dos vídeos tem o nosso Instagram, Facebook e também o nosso site, onde você pode assinar gratuitamente o Informe Cenário. Uma excelente semana, saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!